Hallelujah. We read in 1 Samuel 3 verse 1. Iniciamos a nossa leitura em 1 Samuel capítulo 3, versículo 1 Samuel 3 verse 1. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1. The Lord... Wait, let me see. Calls Samuel. The boy Samuel ministered before the Lord under Eli. In those days the word of the Lord was rare. There were not many visions. O mancebo Samuel serviu ao Senhor perante Eli e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. This is the Old Testament. Isto é o Antigo Testamento. They don't have the Bible. Eles não tinham a Bíblia. And at that time, there was not so much scripture. E naquele tempo não havia escrituras. So God was speaking. Então Deus falava. But there was times Mas havia momentos where the word of the Lord was rare. onde a palavra do Senhor era rara. There were not so many visions. Não havia muitas visões. Interesting É interessante isto. that there can be times where it's rare. Onde há momentos em que pode ser raro. When we look to Genesis 1:16 to 17, Quando olhamos a Gênesis, capítulo 1, versículo 16 e 17, because I wanted to find the first verse in the Bible where God speaks. porque eu quis encontrar o primeiro versículo na Bíblia onde Deus falou To men. ao homem. And the Lord commanded the man, E o homem e fez Deus, não. the Lord God commanded the man, E Deus deu ordem ao homem: you are free to eat from any tree in the garden, but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat from it, you will certainly die. Sorry, it's one. Genesis 1:16, 17? No, probably it's 2, 16. It's 2? I think it's 2. E ordenou-se, Yes, 2, sorry. Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: toda a árvore do jardim comerás livremente. So God spoke to Adam and Eve. Então Deus falou a Adão e Eva. We know that it also says that they heard God's foot when he was walking in paradise. A Bíblia diz que eles ouviam as passadas de Deus quando caminhava no Éden. God was talking to them. Deus estava falando com eles. And when we look to the end of the Bible, E quando olhamos para o fim da Bíblia, in Revelations 22, starting from 16, e no livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 16, Revelations 22:16, Apocalipse, capítulo 22, versículo 16, Jesus says, I, Jesus, have sent my angel to give you this testimony for the churches. e eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. The Spirit and the bride say, come, and let the one who hears say, come. Let the one who is thirsty come, and let the one who wishes take the free gift of the water of life. E o Espírito e a esposa dizem: vem, e quem ouve diga: vem, e quem tem sede vem, e quem quiser tome da graça da água da vida. And he who testifies to these things say, yes, I'm coming soon. Amen. Come, Lord Jesus. Porque eu justifico todo aquele que ouvir as palavras, e aquele que vem diz: ora bem, Senhor Jesus. So from the beginning of the book to the end of the book, God, Jesus, the Holy Spirit, they speak to us human beings. Em toda a palavra nós vemos que Deus, o Pai, o Filho, Jesus e o Espírito Santo falam connosco, seres humanos. So, and I can ask us, is anyone here that where God spoke to you in the last year or in this year in any kind of way? Is anyone here that God spoke to you? Está aqui alguém que de alguma forma no último ano Deus tenha falado convosco de várias formas. So, but why does God speak to us? Mas porquê é que Deus fala connosco? Actually, God, why did He create us? Mas porquê é que então Deus nos criou a nós? The Bible says He created us in His image. A Bíblia diz que Ele nos criou a sua imagem. So the idea was not He created us to go to church.
Então a ideia não é nos ter criado para frequentarmos uma igreja. or to call ourselves Ou Christians, então para nos chamarmos a nós próprios de cristãos. or just to read the Bible, Ou somente para ler a Bíblia. or to get the ticket to heaven. Ou então simplesmente ter o bilhete para o céu. No, He created us for one reason in His own image. Não, Ele nos criou por uma razão proposta, a sua imagem. Because He wanted to have relationship with us. Porque Ele quer ter relacionamento connosco. God wants to have relationship with us. Deus quer ter um relacionamento connosco. Think about your relationship with your family, with your husband. Imagina o teu relacionamento com a tua família, com o teu esposo. If someone doesn't speak to you anymore, Então se alguém já não fala mais contigo, difficult. é difícil. God wants to have the relationship with us. That's the reason why He created us. And not only here on earth, but also later in heaven. E esse é o propósito dele, e é por isso que ele nos criou não só aqui por nos criar, mas quer ter relacionamento seja aqui ou então no céu. The Bible says we are His bride, and He is waiting for us for the greatest party in the universe. A Bíblia diz que nós somos a noiva dele e ele está nos aguardando para a maior celebração de sempre. So the whole book of the Bible is full of communication. Então toda a Bíblia é um livro cheio de comunicação. Moses said to God. Moisés disse a Deus. God said to Moses. Deus disse a Moisés. Jesus said to the disciples. Jesus disse aos The discípulos. disciples said to Jesus. Os discípulos disseram a Jesus. Holy Spirit said, don't go there. O Espírito Santo disse, não vá para ali. They didn't go there. E eles não foram para ali. It's all about communication. É tudo sobre comunicação. There are people that believe that God doesn't speak anymore. Há pessoas que creem que Deus já não fala mais. But when God says He's changing something, Mas quando a Bíblia diz que Deus está mudando algo, like He changed the old covenant of the Old Testament and went into a new covenant. então Deus alterou a aliança do Antigo Testamento e entramos agora numa nova aliança. God is always announcing important change. Deus está sempre anunciando as coisas importantes. He never said, things are over with my communication to you. Ele nunca disse, já há um fim na minha comunicação convosco. It can be that there's a time where the word of God is rare Poderá haver algum tempo em que a palavra de Deus seja rara. and the visions are rare. E as visões também. It doesn't mean that He doesn't speak anymore to us. Mas isso não significa que Ele já não fala mais connosco. It has something to do with principalities and powers. Isso se calhar tem a ver com algo que tem a ver com principados e poderes. But the idea of God is to have relationship with us through the Holy Spirit right now, as long as we live here. Mas enquanto aqui vivermos nesta terra, Ele deseja continuar a se comunicar connosco e a ter essa relação connosco. Relationship, not entertainment from His side. É relacionamento, não entretenimento da sua parte. Relationship. Relacionamento. I remember a story from Youth with a Mission. Did you ever hear of Youth with a Mission? Eu lembro de uma história deste ministério de missão Jovens com Propósito. Organization with 1,000 bases worldwide. I looked it up. There's no base in Portugal anymore. Há uma organização a nível mundial e eles têm 1000 delegações espalhadas por todo o mundo. They have about 20,000 people on staff. Eles têm uma equipa de funcionários de 20.000 pessoas. They have different ships where they bring doctors to some areas of Africa where they heal blindness and different things. Eles têm navios e equipas médicas vão até lugares como a África e acabam por fazer intervenções na área da cegueira. Nearly everybody is just volunteering in this organization. E basicamente todos são voluntários nesta organização. But when it started, they were in prayer. Mas quando os iniciaram, estavam orando. And the founder, Darlene and Lauren Cunningham, they had a dream. E esses fundadores, quando estavam orando, eles tiveram um sonho. And later on, they prayed with young people. E mais tarde eles estavam a orar com pessoas mais novas, os jovens. And they asked, did you hear anything from God? E eles perguntaram, vocês ouviram alguma coisa da parte de Deus? And the young people confirmed their dreams. E os mais jovens confirmaram os seus sonhos. And I still remember a story that they were praying with, I think, 5 people or something in a room. E lembro da parte da história em que eles estavam orando, se calhar com mais 5 ou 6 pessoas num espaço, num quarto. And then they said at the end of the prayer, write down what God
told you. E no final da oração disseram, escreve no caderno o que Deus falou contigo. And they wrote down independently, we saw a ship. E eles escreveram de diferentes formas a mesma coisa, que eles tinham visto um navio. On all that, let me say, 5 papers. E estava lá escrito isto nas 5 páginas. God can speak to us. Deus pode falar connosco. And these ships have done a lot of good things on this planet. E esses navios têm feito um trabalho incrível neste planeta. And it's supernatural. E é algo sobrenatural. He is a God that is alive. Ele é um Deus que está vivo. So does God want to speak to us as well? Será que Deus quer falar connosco também? For sure. Com certeza. That's part of our relationship with Him. Isso faz parte do nosso relacionamento com Ele. Last Sunday I said, hearing the voice of God through the Holy Spirit is difficult. Então, no domingo passado eu dizia que ouvir a voz de Deus através do Espírito Santo é algo difícil. Especially when He wants to say something to us that we do not like to hear. Especialmente quando Ele quer falar connosco, nos dizer algo que nós não queremos ouvir. And therefore we need church. E por isso nós precisamos da igreja, We need the Word of God precisamos da palavra de Deus and the Holy Spirit. e o Espírito Santo. We need all 3 of them in these last days. Precisamos disto nos últimos dias. And however someone wants to steal one of those from your life, E ainda que alguém queira roubar de uma destas 3 da nossa vida, don't allow it. não permitas isso. You need the Holy Spirit. Precisamos do Espírito Santo, We need the church. precisamos da igreja, We need the Word of God. precisamos da palavra de Deus. But it can be very difficult to hear Him. Mas poderá ser difícil ouvi-lo. And it can also be a spiritual circumstances that make it difficult that the Word of God comes through to us. E poderá haver circunstâncias espirituais difíceis que possam impossibilitar ou tornar difícil que a palavra de Deus venha até nós. Let's see how does God speak to us. Então vamos ver como é que Deus fala conosco. Some months ago we spoke about prophecy. Há tempo atrás nós falámos sobre profecia. So prophets are people that have a very good ear to God's voice. Então profetas são pessoas que têm um ouvido muito afinado para ouvir a voz de Deus. But today it's more about His relationship with us. Mas hoje é muito mais sobre o seu relacionamento conosco. So God can use all the possible sources Então Deus pode usar todas as fontes possíveis for communication with us. para se comunicar conosco. Give us dreams and visions, Pode nos dar sonhos, visões, pictures, imagens. can be a voice that speaks Pode ser uma voz que fala conosco, into our mind, na nossa mente, into our ears, aos nossos ouvidos, into our heart. no nosso coração. It can be Jesus Himself appearing you in a dream. Pode ser Jesus a aparecer a nós num sonho. It can be the silent voice of the Holy Spirit where you say, that wasn't me. Pode ser uma voz silenciosa do Espírito Santo e a gente diz, isto não sou eu. It can be through the word in the Bible. You read it 100 times and the 101st time it's like, whoa, Até pode ser algo que já spoke tenhamos, to me. alguma coisa já tenhamos lido na Bíblia mais 100 vezes e naquela vez, uau, isto falou comigo. Always easy when He speaks through other people to you. Às vezes é mais fácil quando Ele fala connosco através de outras pessoas, Because this way of communication we are very open for. porque por esta via de comunicação nós estamos muito abertos a isso. He can speak through prophets to us. Ele pode falar através de profetas connosco. Yesterday my wife and I, we looked into a Bible story, and when prophets speak, people don't like it often. Nós, ainda ontem com a minha esposa eu estava a ver uma história da Bíblia e a verdade é que quando profetas falam, as pessoas não gostam muito. Because sometimes the word of God is so hard that they want just to kill the prophet. Porque muitas vezes a palavra de Deus é tão dura que eles simplesmente querem matar o profeta. And the Old Testament, many prophets were killed because they brought bad news. E no Antigo Testamento muitos profetas eram mortos porque traziam notícias não agradáveis. But it was God's idea to save the people.
Mas a ideia de Deus era salvar as pessoas. When Jonah went to Nineveh, he did not want to go there because there was the risk to get killed. Quando Jonas foi a Nínive, ele não queria ir para lá porque havia o risco de ser morto. And he himself did not expect that these people will change. E ele próprio não tinha essa expectativa que as pessoas pudessem mudar. And we know the story, then he finally went there. E conhecemos a história, ele finalmente foi até lá. And they listened to the voice of God spoken through Jonah. E eles ouviram Deus falando através de Jonas. And God saved the city. E Deus salvou a cidade. If they would not have listened, Se eles não tivessem ouvido, all dead. tudo estava morto. But it's not easy if a prophet speaks to us. Mas não é fácil se um profeta falar conosco. Sometimes it takes days, weeks, months. Sometimes we have to go through suffering. Às vezes pode levar semanas, anos, e vamos ter que passar por sofrimentos. But believe me, the prophets, they also suffer. Mas acreditem em mim, os profetas também sofrem. And then we have the pastors, E também depois temos os pastores, people that share the word of God, pessoas que compartilham a palavra de the Deus, people that give food and water to the sheep, pessoas que dão comida e água às ovelhas, fresh food, fresh water. comida fresca, água fresca. But I also believe that it's very important that he can speak to us directly. Mas também acho importante vos dizer que ele pode falar diretamente connosco. Not because for us it's good to hear God's voice, Não que para nós seja algo bom ouvir a sua voz, but because he's longing to speak with us in a real communication style. mas porque ele anseia falar connosco nesta forma de relacionamento comunicativo. And I remember the prayer of the Korean pastor, one of the biggest churches in the world, Chong Gi-sho. I read a book of him about prayer. Estou-me a lembrar de um livro que eu li do Paul Yonggi-cho, um dos maiores pastores das maiores igrejas do mundo, sobre a oração. And he said, "Oh God, I need a bike, a bicycle." E ele disse, Deus, eu preciso de uma bicicleta. It didn't happen. Nada aconteceu. He said, "God, I really need a bicycle. Please provide me with a bicycle. I don't have the money." Ele dizia, Deus, eu não tenho dinheiro, eu preciso mesmo de uma bicicleta. Then suddenly a voice of the Lord came. E repentinamente veio a voz do Senhor a ele. The Lord said, "There's so many. E Deus disse, mas há tantas. What kind do you want?" Que tipo de bicicleta é que tu queres? He was like, "Whoa." E ele ficou assombrado. He said, "I want this one with this color, this kind. This is the one I like." Eu quero uma assim, com esta cor, com este formato. É isto que eu preciso. And God supernaturally provided it. E Deus, de forma sobrenatural, providenciou isso. So when we speak with God, God loves the detail. Então, quando nós falamos com Deus, sabemos que Deus gosta dos detalhes. "Oh God, save my husband." Deus, salva o meu marido. God knows the problem, Deus conhece o problema. but He's also interested in your day. Ele está preocupado no se calhar no teu dia. When God came into paradise every afternoon, Quando Deus veio ao paraíso, todas as tardes, showed up with Adam and Eve, ele vinha e aparecia Adão e Eva. I believe He was interested. How was your day in paradise? Então ele quis saber do teu dia no paraíso, como é que foi? Did you see that lion? Viste aquele leão? How was the food? Como é que foi a comida? It's relationship. É relacionamento. And God is interested in the details. E Deus se importa com os detalhes. So the prayer for the parking place is not a stupid prayer. Então, orar por um lugar de estacionamento não é algo estúpido. It's the thing that keeps your conversation with God alive. É algo que mantém a tua comunicação com Deus vivo. And sometimes God, I think He's probably a little bit sad because we only use Him as a prayer answering machine for our needs. E muitas vezes Deus, se calhar, se entristece connosco, nós vamos até Ele como uma máquina de respostas a orações. But the idea is that we are in a communication with Him. Mas a ideia é nós estarmos nesta comunicação com Ele. But this is relationship. Porque isto é relacionamento. That's why Jesus died.
Isto é por isso que Jesus morreu. Due to sin, there was no more relationship possible with God. Devido ao pecado não havia este relacionamento com Deus, era impossível. And by the blood of Jesus and the forgiveness of our sin, we can come back with relationship with Mas pelo God. perdão dos nossos pecados e pelo sangue de Cristo, nós podemos nos relacionar com Ele novamente. So it's much better when God speaks to you how much He loves you than when I tell you this. E é muito mais efetivo quando Deus nos diz que nos ama do que ser eu a te dizer isto. And in James 4 verse 8, E no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 8, it says, "Come near to God and He will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded," which means people with not real decisions. e diz: Chegai-vos a Deus, Ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. It is our decision if we want to come close to God. É da nossa decisão se queremos nos aproximar a Ele. But things keeping us away from this relationship. Mas coisas que nos estão afastando, nos apartando deste relacionamento. We need to wash our hands where we do evil with our hands. Precisamos limpar nossas mãos quando cometemos coisas de mal com We elas. need to get rid of the sin in our lives and give it to Jesus. Precisamos nos limpar do pecado da nossa vida e entregar isso a Jesus. We need to purify our hearts. Precisamos purificar os nossos corações. And we should not be double-minded. E nós não devemos ter esta mente dupla. What does this mean? E o que é que significa isto? I love you, God. Eu te amo, Deus. But I love this world. Mas também amo este mundo. We should be focused on God. Precisamos estar focados em Deus. So it's us making a step forward in this relationship. Então, somos nós dando este passo neste relacionamento. And it can be a decision today in our lives. E isto pode ser uma decisão hoje na nossa vida. Where we say, I'm not satisfied not to hear you. Onde nós possamos dizer, não estou satisfeito em não te ouvir. I'm not satisfied. Não estou satisfeito. I know you can speak. E eu sei que tu podes falar. You spoke to all of these people in the Old and the New Tu Testament. sempre falaste com estas pessoas no Antigo e no Novo You Testamento. even used a donkey to speak to the Tu prophet. até usaste um jumento para falar. You can speak through Tu stones. podes falar através de pedras. You can speak through Tu podes angels. falar através dos anjos. You can speak through your Holy Tu Spirit. podes falar através do teu Espírito Santo. Please speak to me. Por favor, fala comigo. Speak to me. Fala comigo. Because I want to come closer to you, God. Porque eu quero me aproximar a ti, ó Deus. In this last day, I don't want to be a follower of you just that somehow survives the challenging temptations of this time. Eu não quero ser simplesmente alguém que sai destas tentações da vida. No, I want to be so close that I'm strong enough to help other people to survive this time. Mas eu quero estar tão próximo de ti, tão perto, para que eu possa ajudar outros a estarem mais perto de ti também. So the question is God allowed, with all his possible sources of communication, to speak to us? Será que Deus se digna e permitirá, com todos os recursos, falar conosco? And in the last, since a while, God really tells me somehow that we cannot be people that are led by thoughts and emotions anymore. Então Deus me tem dito que nós não podemos ser pessoas que são conduzidas por emoções. It's the devil that wants to lead us by our emotions. Do you feel well here? Is that what you want? Are you happy with these emotions? Isso é o diabo nos querendo colocar. Será que tu estás sentindo bem? Será que gostas de estar aqui? E são as nossas emoções. Because the devil is strong in manipulating our emotions. Porque o diabo é muito forte em manipular as nossas emoções. And God wants us to be people that live by decision and with actions. E Deus quer que sejamos pessoas que possam ser pessoas decididas através das nossas palavras e das nossas ações. And there's a simple question that comes to us today through this word. E há uma pergunta-chave que vem até nós hoje através desta palavra. Do we want to hear the voice of God? Maybe for the first time, maybe more often, maybe more clear?
Será que nós queremos ouvir a voz de Deus, seja pela primeira vez ou seja com mais frequência? Are we afraid of that? Será que temos receio disto? I can just tell you God is good. Simplesmente vos posso dizer que Deus é bom. He has the best plans Ele for your tem- life, Ele for my life. Ele tem os melhores planos para a tua vida, para a minha vida. Doesn't mean that our lives will be easy, as the world is not living with God and we live with God. Eu não estou dizendo que a vida será mais fácil, porque nós vivemos com Deus, do que eles sem Deus. It wasn't easy for the prophets in the Old Testament. Não era fácil para os profetas no Antigo Testamento. Life wasn't easy for Jesus. A vida não foi fácil para Jesus. It wasn't easy for the disciples. Não foi fácil para os discípulos. How can it be easy for us? Como é que pode ser fácil para nós? But the closer we are to God, Mas o mais próximo que nós estivermos de Deus, the better the communication is. melhor a comunicação é. The more we also can give into the kingdom of God. Mais nós podemos dar e nos entregar ao reino de Deus. I would love to have a church where when I receive a word from God, where they can confirm it. Eu gostaria muito, quando eu recebesse uma palavra de Deus, ter uma igreja onde isso pudesse ser confirmado. So sometimes God, using these prophets coming into our church, Então, muitas vezes, Deus usando os profetas vindo até nós, received a picture of this lady that is on our website walking through the fire. então nós temos na nossa página a imagem desta senhora, nós atravessando o fogo. And God is there with his crown. E Deus está lá com a sua coroa. And we went through the fire. E nós passamos por esse fogo. And we received the word from this prophetic lady in our church. Was a German lady. Which word was it? That God opened the door and no one can shut it. Yes, the God opens the door and no one can shut it. Yes. Nós recebemos aqui esta palavra também de uma senhora alemã, onde diz que Deus abre a porta e ninguém pode fechar essa porta. And we had fights with the principalities, spiritual fights around our church the last month by really witchcraft impact on our church and on the people of our church. E nós, nos meses, nós tivemos esta luta, esta guerra espiritual muito forte, com impacto And nas nossas vidas. some people do not understand what's going on here in the second heaven. E muitas pessoas não têm esse entendimento daquilo que se passa no reino celestial. They don't understand it. Eles não entendem. And even we had to learn more about it. E até nós tivemos que aprender um pouco mais sobre isso. And even the churches where we're doing worship and prayer together with. E ainda também as igrejas com as quais nós fazemos tempos de louvor e oração com elas. Maybe they don't know how important it is at the moment for this island. Se calhar não têm o entendimento do quão importante isso é para esta ilha. It's not just singing and praying. Não é simplesmente cantar e louvar. It is the key to unlock this island spiritually. Mas é a chave para podermos destrancar, a chave espiritual para destrancarmos esta ilha. And so God is speaking to us. Então Deus está falando connosco. And that's what we need. E é isto que nós precisamos. But God also wants to speak to you. Mas Deus também quer falar contigo. There's so many voices. E há tantas vozes, There's so many information. tanta informação, There's so many thoughts. tantos pensamentos. Do you want God's voice to come through to all of these things? Então será que nós queremos que a voz de Deus possa se sobrepor, atravessar todas estas coisas? I believe it's very important. Eu creio que é muito importante. It's very important. É muito importante. Because we are here because of our relationship with Jesus. Porque nós estamos aqui por causa do nosso relacionamento com Jesus. Maybe we can stand up at the Vamos end. ficar de pé.